Hoje vamos abrir a nossa aula em História. E aí a gente abre a nossa apostila na página 30. E aí a gente começa falando sobre as cidades recheadas de arte. Quando a gente fala de cidade recheada de arte, a gente pensa em museu, não é verdade? É em museu que a gente encontra a maior quantidade de artes que ficam expostas ao público. Mas a gente não vai tratar só de museus. A gente vai tratar hoje das artes que são expostas ao ar livre, que às vezes está numa parede de uma rua e o público passa e não paga nada para visualizar. Então são artistas anônimos que a gente chama. Tem a sua assinatura ali, mas muitas vezes não são conhecidos. Então nós temos artistas espalhados pelos mais diversos locais desse nosso grande Brasil. Então a gente começa com um prédio, observem só, que ele foi pintado a lateral dele toda. Então é uma vista de um painel de Eduardo Cobra. Eduardo Cobra, ele é conhecido pelo trabalho dele e é numa avenida de um bairro em São Paulo. Então pensa um cara pendurado num prédio fazendo uma pintura dessa. Tem que ser artista, né, gente? Não tem que ser um artista? Então, ele transforma o conhecimento dele em obra de arte. E realmente, quando a gente passa perto de um prédio ou de um paredão e você vê essas pinturas, realmente elas são lindas. Quem já foi no Museu do Amanhã e vai caminhando até o Aquarrio, tem nas paredes, nesse trajeto, obras pintadas. São pinturas muito bonitas. Então é uma forma de quando você estiver passeando pelo Rio, for lá perto do Museu do Amanhã, né? Ou for no Aquarrio, porque são lugares que a gente passou e observou que as paredes que foram, né, utilizadas para artistas anônimos. Muitas das vezes eles pintam, fazem assinatura, colocam até um apelido ali e não ficam conhecidos, mas a obra é assinada. Então, são artistas com certeza. Olha, você passar em São Paulo e ver de longe uma parede de um prédio toda pintada assim, é muito bonito, não é? Você concorda comigo? Então vamos lá. Essa foto foi tirada em uma grande cidade. Como podemos perceber isso? Então, como que a gente percebe que a gente está numa grande cidade? Uma grande cidade, ela tem característica de né, prédios muito altos. Então, nós temos aí maior número de andares, maior aglomeração de edifícios, porque cabe maior número de pessoas. Então, característica de uma grande cidade. O que chama a sua atenção ao olhar para a fotografia? Então, o que te chama a atenção aí? Por quê? Por que te chama a atenção? Então, você vai colocar. O artista que pintou o painel, que aparece na fotografia, chama-se Eduardo Cobra. Você já viu algum muro ou prédio na sua cidade com uma arte parecida? Eu vou falar para vocês de um artista que eu tive a oportunidade de conhecer. Ele fez um trabalho, inclusive, para o nosso paradidático ano passado e muita gente não sabe que ele faz esse trabalho. Eu vou falar para vocês o pai de quem é, vocês vão conhecer, vocês vão lembrar. É o pai do Telzinho, do 4º ano. O pai do Theo trabalha com esses tipos de pintura.
E ano passado, no projeto paradidático, a gente convidou o pai do Theo e a gente pintou um banner. Então, cada turma fez um banner do seu tema. Sabe por que a tia Jana guardou isso? Porque o meu era um monstro que morava embaixo do sofá. E a escola ficou muito legal quando a gente teve a apresentação do nosso paradidático. Vocês sabem que nesse momento a gente não está podendo fazer, né, essa aglomeração legal na escola de pintura. Mas o pai do Telzinho, que agora a tia Jana não vai lembrar o nome dele, olha só. Ele trabalha com esse tipo de pintura. Inclusive, na Praça do Mercado, se eu não me engano, tem uma pintura dele também. E o Theo me falou também lá perto da Rua do Nazira. Então, para quem passar ali e olhar, vai saber que a gente tem um artista na escola. E é um pai de um aluno nosso. Quando no Face da tia Jana aparecer esse projeto do paradidático que a tia Jana está falando, que eu acho que foi o último bimestre, a tia Jana vai repostar para vocês lembrarem, que eu acho que vocês vão lembrar porque vocês participaram. Que a gente fez um revezamento, que cada um ia na mesa e aí ele dava um pincel com tinta e cada criança pintou uma parte do banner. Eu acho que vocês participaram, porque todas as turmas fizeram. É um trabalho de pintura que nós temos e nós temos esse artista dentro da escola. Olha que legal! Então, a gente tem assim, joias dentro da escola para a gente poder aproveitar e ajudar. Depois eu vou perguntar assim, o que a mãe de vocês faz legal, o que o pai de vocês faz de legal, que futuramente, ano que vem, na hora que a gente retornar ou mais pra frente, a gente possa pedir aí para ajudar a gente na escola. É legal. E o pai do Theo gosta muito de ajudar. E esse trabalho foi muito legal com a ajuda dele, tá bom? Então vocês já conhecem um artista aí. Em março de 2018, para comemorar os 163 anos da cidade de Aracaju, em Sergipe, foi inaugurado o Largo da Gente Sergipana. Então, quando a gente fala de gente sergipana, a gente lembra de pessoas, né? Então, foi montado um local onde foi feito e colocado obras de pessoas. Então, cada uma traz um pouco da história e da cultura de Sergipe. Então, tem uma foto aí com os personagens. Repleto de estátuas de personalidade da cultura local. Observe as imagens e acompanhe a leitura do trecho de uma reportagem sobre a inauguração desse espaço. Olha que legal, inclusive tem o boi, tem o marinheiro. Então, cada um faz parte da cultura de Sergipe. Localizada na Avenida Ivo do Prado, em frente ao Museu de Gente Sergipana, a instalação, então isso aí foi instalado, foi feito. Vocês podem perceber que eles estão mais alto que o lugar aí que as pessoas vão tirar foto. Homenageia todas as expressões do folclore do estado. A partir de 8 esculturas que flutuam sobre o espelho d'água. Espelho d'água é o reflexo, tá, gente? É um lago, e aí o reflexo deles fica refletindo ali. Que flutuam sobre o espelho d'água no Rio Sergipe. É um rio, olha que legal. Nelas estão representadas Lambe Sujo e Caboclinhos, Chegança, Cacumbi, Taieira, Cabão Marteiro, Reiçado, São Gonçalo e Parafuso. Então, se a gente for... Jana, quem são? Pesquisem cada um que tem um nome. Já que são do folclore, que a gente conhece o boto, o saci,
Mula sem cabeça. Esses personagens são específicos do folclore de Sergipe. Então, cada um tem a sua história. Como é que vocês podem fazer? Vocês podem pesquisar sobre eles, sem problema nenhum, tá bom? Na apostila não vai trazer sobre eles, tá? Vindos do interior, todos os grupos foram convidados a participar dessa festa. Então, eles organizaram uma exposição. Para os integrantes de cada um dos grupos, a satisfação de ver sua manifestação folclórica do coração imortalizada na escultura ou nas esculturas é motivo de grande alegria. Então, são grupos. Então, tem um marinheiro. Então, tem uma história sobre esse marinheiro. Tem uma história sobre o lambe sujo. Então, pegaram um personagem folclórico e fizeram uma estátua de cada personagem do folclore daquela região. E se formou uma exposição. Olha que maneiro! Então, foi e é motivo de grande alegria. É o caso de Éder Santana, de 34 anos, membro do grupo de parafusos de Largo A14. É difícil dizer a emoção que a gente sente de ver uma estátua do parafuso, porque o grupo é centenário. Centenário vem de 100 anos. Mas muitas pessoas não conhecem sua história. Então, a gente acaba sendo esquecido. Hoje, tendo o Marco do Parafuso, que é um personagem aí, tá, gente? As pessoas vão procurar saber o que significa. Então, para a gente, é importante porque tem uma valorização cultural, afirmou. Então, quem mora ali conhece a história. E aí vocês sabem que quando alguém chega lá e pergunta, alguém vai recontar e vai contar a história daquilo ali. Por que aquilo ali foi criado? Qual é o personagem ali que ele mais gosta? Ah, por que esse personagem tem essa roupa azul? Por que esse boi é azul? Então, tem com certeza uma pessoa lá responsável para passar a história cultural dessa obra de arte. Então, precisou estar dentro de um museu? Não. Está ao ar livre para as pessoas contemplar, visualizar, achar bonito e depois sair contando a história para outras pessoas. Quando que você ia imaginar que arte não é só dentro de um museu? Exatamente. A arte está em vários lugares. Então, aí, número 1, vocês vão responder. Qual é a importância da inauguração do Largo da Gente Sergipano? Quem mora em Sergipe é sergipano. Olha o adjetivo aí, a gente relembrando. Você conhece as personagens homenageadas na instalação? Já ouviu falar delas? Você já parou para pensar que as ruas da cidade também são espaços para obras de arte? Você não tinha pensado nisso ainda. Você achou que obra de arte é só em museu. Ó. Então vamos lá. Arte pelas ruas da cidade. E aí vocês vão marcar o que a tia Jana vai falando agora, ok? Chamamos de arte toda produção humana que nos tocam de alguma forma. Até porque nós temos tipos de obras de artes que elas são feitas para cada olhar de pessoa. Então ela é colocada na parede, eu vou olhar de um jeito, uma pessoa que chega olha de outro jeito, a outra pessoa chega vai olhar um outro detalhe. Então são obras de arte diferenciadas. Aliás, todas as pessoas têm um olhar diferenciado para uma obra de arte. Às vezes você vê um detalhe que a outra pessoa não viu ainda. E aí você comenta, nossa, aquele vermelho ali tá mais chamativo, né? Por que ele usou muito vermelho? Por que ele usou muito azul? Por que a pessoa tá brava? Por que a pessoa tá de boca aberta? Né? Por que o trabalho é todo colorido? Por que só tem rabiscos? Então, cada pessoa
A proposta é sentir a obra de arte de uma maneira. Olha que legal, mexer com os nossos sentimentos, atraindo a nossa atenção para aspectos importantes da nossa cultura e sociedade, ou que nos despertam sentimentos, propondo diálogo sobre determinados assuntos. Em muitas cidades do país e do mundo, é comum encontrarmos museus de arte. Os museus reúnem importantes obras de diferentes artistas e os cidadãos podem visitar esses espaços para apreciar as obras. Tem uns que são pagos e tem outros que, dependendo, se for fechado para a escola, tem um preço menor. Tem uns que são abertos ao público em dias de semana, o valor às vezes não é pago. Então, o museu é uma forma de chamar a atenção das pessoas para o gosto às obras de arte, tá bom? Porque tem gente também que não gosta, e aí a gente respeita, tá? A gente não é obrigado a gostar de tudo, mas a gente precisa respeitar, não é? Eu me amarro nessas pinturas, eu acho a criatividade top. Agora, ai, não gosto. Beleza. Cada um com a sua opinião. Beleza? Então vamos. Até porque eles são muito criativos, hein? No entanto, muitas pessoas acreditam que não cabe apenas ao museu a posse das obras de arte. Então tem pessoas que acham que quando as pessoas colocam a obra de arte dentro de um museu, dentro de um prédio, as pessoas não vão ver. Então elas acham que a arte espalhada pela rua é uma forma do público ter acesso a esses tipos de obra de arte. Então, todo mundo pode ter gosto por várias coisas. Por exemplo, eu sou apaixonada pelo Romero de Brito. Tia Jana já gosta do Romero de Brito há muitos anos. Vocês sabem que quando a tia Jana trabalhou Romero de Brito com vocês, eu ensinei vocês a pintar, parte por parte. Sempre que eu posso, eu dou uma atividade do Romero de Brito. Tento há muito tempo comprar o quadro dele, Amigos, que eu queria colocar na cabeceira da minha cama. Então, são quadros lindíssimos. E é uma pintura muito legal. Então, é uma forma de gosto da arte. Por exemplo, quando a tia Jana foi no Museu do Amanhã, eu fiquei deslumbrada com o Museu do Amanhã, né? Quando eu vi os dinossauros, os esqueletos do dinossauro, antes da parte do Museu do Jardim Zoológico pegar fogo, eu fiquei encantada. Eu fiquei um tempão sentada perto da ossada do Tiranossauro Rex, que eu achei aquilo top. Então, assim, são gostos. Então, eu não gosto de ficar parado lá. Beleza, sai correndo. Mas quem gosta, gosta. Então, cada um tem um gosto. Então, a gente não é obrigado a gostar da mesma coisa que a outra pessoa gosta. Mas a gente precisa respeitar, tá bom? Então, as pinturas, e aí eles alegam que muitos museus são gratuitos no país, outros não. E aí tem pessoas que não podem comprar um ingresso para ver uma obra de arte. Então, o artista, quando ele é artista, que ele é consciente, ele pensa muito, eu gostaria que os outros vissem. Então, eles acham que a arte não pode ficar só presa dentro de um museu. Lógico que a gente precisa de museus para colocar artes, né? Que são às vezes caríssimas, quadros raríssimos de pintores muito antigos, que precisam ser muito bem guardados, que são assim de valores que a tia Jana nunca ia poder comprar, que então eu tiro a foto e boto no meu celular réplica, né? Porque são de muito custo. Então, nós temos variedades de museus. Nós temos museus
só de parte de eletrônica. Nós temos museus agora, nós temos o mais famoso Museu do Amanhã, que ele é muito maneiro, que tem um negócio lá dentro muito legal. Quando vocês forem, vocês vão curtir muito. Então, assim, nós temos variedades de tipo de museus. Nós temos o Museu do Rio de Janeiro, que pegou fogo, que a tia Jana tem foto guardada, da múmia. Eu vi um sarcófago. E quem não pôde ver? Sarcófago é onde ficavam as múmias. Eu vi o esqueleto do Tiranossauro Rex. Então, assim, são coisas que a gente guarda. E aí são momentos que ficam para a vida toda. Eu não vou falar para você assim, o esqueleto do Tiranossauro Rex é maneiro. Você não viu? Então, gente, fiquei de boca aberta lá olhando. Não quero sair daqui, fiquei olhando para ele. Pensa esse bicho correndo atrás de mim. Então, são tipos e tipos de obras que a gente gosta, tá bom? Eu acredito que vocês também gostem dessas coisas diferentes. Eu acredito. Mas aí a tia Jana tem que falar um pouquinho de tudo, tá bom? E aí nós temos obras, e aí eles falam, no texto vai falando sobre os horários, que tem horário estipulado, que tem dia da semana, né? E aí há muitas obras de artes espalhadas pelas ruas. Olha que legal essa subida do morro. Tem uma escadaria também do Rio de Janeiro que é toda pintada. Na praça ali, antes de você entrar no Museu do Amanhã, tem um lugar ali reservado, todo de vidro, que tem toda a favela do Rio de Janeiro montada em tijolos e material reciclável. Olha que legal pra vocês. Não tô mandando ir agora não, tá, gente? Porque agora esse negócio de praia bombando não é legal pra ninguém. Vamos mais pra frente, tá? E outra coisa, a voz da tia Jana tá horrível porque a tia Jana está toda congestionada. Sabe que a pessoa toda entupida? Então, se tiver a hora que a tia Jana vai parar, por exemplo, e dar uma respirada, é agora, tá? Tá tudo. Tô aparecendo até que tem uma abelha dentro do meu ouvido. Vocês já ficaram assim, vocês sabem como é horrível. Então vamos lá. Edifícios com arquiteturas diferenciadas. Grafites. Nós temos a diferença do grafite e do pichador. Então nós temos essa divisão. Grafites são desenhos direcionados, pode ser a política, a cultura, né? Pichador é aquele que sobe no prédio e acaba, por exemplo, com um prédio que tem uma história a ser contada, um monumento histórico. Nós temos vários edifícios no Rio, vou botar no Rio porque em Angra a gente não tem quase, mas do uso do pichador, que são aqueles riscos vermelhos, né? Aqueles rabiscos pretos. A gente vê aqui em Angra é umas letras no muro aí das subidas das localidades onde a gente mora. Mas o pichador, ele não tem a visão de proteger, ele vai para sujar. Então, essa é a diferença do grafiteiro. O grafiteiro, ele tem um objetivo, um foco, um desenho, é uma arte. Inclusive, o pai do Theo é um grafiteiro, tá? Tem músicos e artistas de rua, feiras de arte popular, além de festas tradicionais. As cidades estão recheadas de arte. Vocês querem ver uma arte que eu tenho certeza que vocês já viram? Que é muito legal. Agora eu acho que não pode, né, por causa da aglomeração na rua. Vocês estão lembrados que na rua ali tinha um cara que ele fica todo pintado de prata ou dourado, e aí ele fica um tempão sem se mexer? E aí de repente ele faz um... E aí as pessoas quase morrem do coração quando ele se mexe. Aquilo é um tipo de arte. São artistas de rua. Aquilo ali é muito legal. Inclusive em Petrópolis as pessoas usam esses bonecos, né, que são pessoas vivas,
dentro das vitrines. Pensa, você tá olhando para a vitrine, daqui a pouco o boneco da vitrine se mexe. Que é muito legal. É um artista de rua e merece o nosso respeito, né? Então vamos lá, ocupando os muros. Então, ao invés de a gente fazer sujeira no muro, sair pichando, sair rabiscando, a gente transforma os muros em arte. Para muitos artistas, os muros da cidade são grandes telas de pintura. Desde os primórdios, lá atrás, os seres humanos já usavam as paredes como suporte para registro do seu cotidiano. E aí, lá atrás, a gente tinha as pinturas rupestres, que eram feitas com carvão, tinta, sangue de animais. E aí lá atrás as pessoas deixavam registrados os seus desenhos. Então, uma família morava na caverna, ele ia lá, desenhava a família. Ah, aquela família saiu para pescar, ele desenhava a família com peixinho. Ah, fomos a uma caçada, ele fazia o desenho da caçada. E hoje os arqueologistas estudam a história de anos passados através desses desenhos nas rochas feitas. Então, registro de desenho. Por isso a importância dos desenhos. Desenhar é muito importante. Em 1970, nos Estados Unidos, alguns garotos passaram a pintar os muros de seus bairros com assinaturas estilizadas. Então, eles criavam uma assinatura para aquele desenho. Mensagem e desenhos com pincéis e spray de tinta. Com o passar de anos, ou dos anos, a prática deu início ao grafite, na forma como conhecemos hoje, com muros pintados que fazem referência ao cotidiano de muitas comunidades. Integram construções, despertam sentimentos e dialogam com os pedestres. Então a gente acha que até a pintura fala. Você passa, vê um homem gritando, você fica olhando. Fala assim, o que você não está gritando? Esse aqui, olha que legal, está mostrando que as pessoas tendem a esconder o lixo embaixo do tapete. O lixo que ele fala aí não é só o lixo não, tá, gente? É a corrupção, é a mentira. Então, ele quer fazer uma reflexão. Então, essa pintura é uma pintura de reflexão. Cada um vai olhar e vai olhar esse lixo de um jeito. Por que as pessoas empurram as coisas para debaixo do tapete? Não é? Aí depois tem do prédio. Olha só, vários artistas pegaram a parede, dividiram o espaço e esse espaço aí vai ficar todo pintado, todo usado para grafite. Então, olha que legal. Tem um porquê o grafite, tem um objetivo, eles estudam o que eles vão colocar na parede. Então, não é pegar a tinta, botar debaixo do braço e falar, hoje eu vou pintar. Não é assim, não. Tem todo um planejamento, eles estudam o desenho, eles pensam no desenho, eles às vezes criam o desenho para poder passar depois para a parede. Porque o desenho também tem que ficar claro para as pessoas conhecerem. A gente não vai pintar de qualquer jeito, tá bom? Então, o artista brasileiro Eduardo Cobra, que pintou o mural da fotografia na abertura desse módulo, é aquela parede daquele prédio. Nasceu na periferia de São Paulo e hoje é conhecido internacionalmente por suas obras em muitas cidades do mundo. Essa parede que vocês estão vendo aí na apostila de vocês é a parede que eu falei que quando você sai do Museu do Amanhã e vai passeando para o Aquarrio ou do Aquarrio para o Museu do Amanhã, você vai passar exatamente por essas pinturas. Eu não ia estragar a surpresa de falar qual é a pintura, mas essa pintura do índio, ela é fantástica. Então,
ela está pintada, está desde 2016, quando essa parte do rio foi parada para construção, né, da arrumação ali, e aí implodiram esqueci o nome do negócio, gente. O viaduto. Ai, é muita coisa para lembrar, gente. E aí, esses galpões ficaram, né, desativados e aí eles usaram as paredes. E esquecer é normal, tá, gente? Porque a tia Jana respira para falar um monte de coisa para vocês. É muita informação. Então, na hora que eu esquecer, vocês me ajudem aí, pelo amor de Deus. E aí vocês vão ler o texto sobre o cobra. E aí embaixo está assim: pinte de amarelo a única frase correta. Por que eu não vou ler o texto do cobra? Porque eu não vou dar dica para vocês da resposta. Número 2. Você conhece algum grafiteiro de sua cidade? Como ele é e onde ele fica? Então, falei do pai do Theo para vocês. Então, conversem com os colegas e o professor qual é a função do grafite no espaço público da cidade. Então, nós temos aí o grafite na nossa cidade, ele está especificamente ligado a cenas. Por exemplo, eu já vi do símbolo da Igreja Católica, que é aquela pomba de asa aberta, que tem ali na praça. Tem um outro também ao lado. Então, naquela parede da Casa Laranjeira, tem umas pinturas ali. Quando vocês estiverem ali passeando, pegando um sol pela manhã, e nós estamos precisando pegar um sol pela manhã, não é ficar na aglomeração, não. É para vitamina da pele. E aí vocês deem uma olhadinha só na parede que vocês vão lembrar o que eu tô falando. Então, a polêmica do grafite. Hoje há uma intensa discussão sobre a ocupação dos grafites nos muros da cidade. Para algumas pessoas, esse tipo de intervenção artística acaba poluindo os espaços. Já para outras, o grafite enriquece a paisagem e valoriza a cidade. E você, qual é a sua opinião sobre o grafite? Então, beleza? Não gosto. Beleza? Quem gosta, a gente respeita. Beleza? Tá. E aí nós temos as carrancas. Vocês sabem o que é carrancas? Queria botar uma bem na entrada da minha casa, mas eu não tive dinheiro ainda para comprar uma carranca, gente. A carranca são fisionomias talhadas em toras de madeiras, e aí elas têm o significado de... Tia Janaína não vai pelo significado, né, dos maus espíritos, porque tem uma história, não. É que eu acho muito legal ter na sala uma peça de decoração dessa. Não tem problema nenhum ela tá fazendo careta pra quem entrar, não. Mas que eu ia me amarrar, botar uma na minha sala, eu ia. Eu acho maneiro. Então, as carrancas do Vale do São Francisco. Então, nós temos aí, o Brasil tem uma arte popular muito rica, considerando-se arte popular as manifestações artísticas de artesãos. Então, nós temos, além de pintores, grafiteiros, nós temos os artesãos. Então, a pessoa, quando pega uma madeira, talha uma madeira e transforma uma madeira num quadro, numa peça decorativa, ele é um artesão, ele é um profissional, uma habilidade, né? Quando ele trabalha com a cerâmica, molda o vaso de barro que vai girando aquela tábua e ele só com a mão e com a água vai dando formato a um vaso de barro. Então isso é fantástico, gente. Então, queria eu poder só andar fazendo isso, né? Então, que geralmente são autodidatas, são pessoas que aprendem sozinhas. E aí, elas não fazem curso, não estudam para isso.
Elas já têm o dom com elas. Então, sem muita preocupação com padrões artísticos, uma arte popular muito comum no Nordeste são as carrancas. Você já ouviu falar delas? Então, tem uma foto de uma carranca aí, gente. Tem gente que não gosta, tá? Originalmente, as carrancas eram monstros esculpidos em madeira, colocados na proa das embarcações na frente, até meados dos anos de 1940. Ah, tia Jana, me dá um exemplo de uma carranca. No filme Piratas do Caribe tem uma carranca bem no início do navio. Dê uma olhada só. Geralmente é uma sereia, né? Dá uma olhadinha só. No Piratas do Caribe, aquilo ali é uma carranca. E geralmente era na frente dos navios e dos barcos. As populações ribeirinhas que moram à beira do rio, do Vale do São Francisco, especialmente as do nordeste do país, acreditavam que essas peças eram madeiras. Essas peças em madeiras assustariam os maus espíritos que viviam nas águas e tentavam virar os barcos dos pescadores, trazendo infortúnio. Ah, eu vou botar aqui na porta da minha casa, que aí gente feia não entra na minha casa. Gente que gosta de brigar, faz fofoca, não entra na minha casa. Que aí, ó, lá é pra botar os espíritos pra correr, eu vou botar uma na porta da minha casa. Já resolvi. Só que elas são caras, tá? Porque elas são talhadas à mão, então elas são caras. Pensa em trazer um negócio desse do Nordeste. Com o tempo, essas peças se popularizaram e deixaram de ocupar apenas as embarcações e passaram a ser vendidas como artigos de decoração. Aqui eu não vi ainda, assim, lugar nenhum que tenha. Não vi, gente, nenhuma carranca. Se alguém já viu uma carranca aqui em Angra, me fala. Porque eu não vi ainda. Nem nas casas que a gente entra de móveis, essas coisas, eu nunca vi. Não vi ainda. As carrancas contam um pouco da história de muitas populações ribeirinhas do Rio São Francisco, sendo uma arte popular ainda hoje muito valorizada. Você já viu uma carranca? Então, tem uma foto de uma carranca aqui. Se for para afastar coisa ruim, tô botando lá na porta da minha casa. Ó. Tá? Tem de várias, tá, gente? Aqui eu só tenho um modelo. Por quê? Porque quando ela está com essa fisionomia de ela está assustando as coisas ruins. O que a gente sabe que é ruim, né? Então, a gente tem um monte de coisas ruins aí, né? A gente sabe que as pessoas olham pra gente, às vezes desejam coisas ruins. E aí, eles usavam isso para afastar o mal. Então, quem trabalhava no mar, que não acontecesse nada, que não, o barco não fosse afundado, que não pegasse uma tempestade, um vento forte, né? Em casa, o que a gente pode colocar para não entrar? Um monte de coisa. Pensa em uma coisa ruim aí a carranca não deixa entrar. Pronto. Com a ajuda de um adulto, pesquise o Rio São Francisco e anote em seu caderno algumas informações que considerou importantes ao longo da pesquisa. Além do nome dos estados por onde essa técnica passa. Essa técnica, ela não tem só no Rio São Francisco, não. Ela tem também em Alagoas. Em Pernambuco também tem o uso das carrancas, existe na Bahia e existe em Minas Gerais. Então, vocês não precisam fazer essa pesquisa, porque a tia Jana já está falando, vontade de espirrar, gente, já está falando para vocês alguns estados que tem a carranca. Não tem pelo lado do Rio de Janeiro aqui, ó, porque senão eu já tinha arrumado uma carranca para botar na minha assada. E aí nós temos aí o quebrando o cotidiano. E aí vocês vão falar assim, ai meu Deus, a Jana já está terminando. É quase lá, tá? Outra forma de expressão artística muito comum ao espaço das cidades e aos cotidianos das ruas são as performances artísticas.
É aquele homem que fica sem se mexer, e aí daqui a pouco ele dá uma mexida. Não serve só, né, para chamar a atenção das pessoas. Ele usa como forma de ganhar dinheiro, emprego. As pessoas aqui estão usando como protesto contra o governo. Olha só, as pessoas não falam nada, colocam uma venda e dizem o quê? As pessoas estão cegas, a justiça é cega. Então, tem uma explicação porque as pessoas fazem a arte. Então, tem um objetivo. E aí, as performances são feitas geralmente por artistas que buscam quebrar a rotina das cidades, propondo encenações que contam com atores e com a integração dos pedestres. Você não para ver o cara paradinho ali? Duvido que não. Até hoje eu passo ali na Praça do Papão ali e acho que aquela estátua tá sentada ali se mexendo. Até hoje eu paro ali do lado da estátua, sento do lado da estátua e acho que aquela estátua vai se mexer. Aquela estátua que fica sentadinha ali no banco que um monte de gente tira foto. Aí você não vai também achar? Ah, tá. Essas encenações garantem reações inesperadas do público. Dialogam com os problemas do cotidiano, fazem críticas às formas de pensar ou viver, propondo reflexões sobre a nossa sociedade. Então, o negócio tá pegando. As pessoas vão lá e arrumam uma forma de chamar a atenção. Por exemplo, aí é sobre a justiça. As pessoas estão de olhos vendados. Então, as pessoas estão cegas, né? E aí a gente sabe que aos olhos dos artistas, a gente vê que a justiça do nosso Brasil é lenta. Não é só dos artistas. A nossa justiça brasileira, ela é lenta. Ela faz o benefício de uns e falta o benefício para outros. Então, às vezes, é preciso chamar atenção para essas coisas. Futuro de vocês. Vocês são o futuro do nosso Brasil. E aí nós temos a batalha do rap. Batalha de rap. Sabe que rap é um tipo de dança, né? Ah, tá, uma expressão corporal. Beleza. No Brasil, rap é um gênero musical composto de rimas rápidas e com letras que provocam reflexões sobre a vivência e modos de ver o mundo. O ritmo ficou muito popular nas comunidades das periferias das grandes cidades, com letras que falam sobre cultura, racismo, preconceito, lazer, educação. Agora a gente tem sobre o Covid, fala sobre a polícia, fala sobre a preocupação que a gente tem com os bandidos. Então, tem um tema. E aí é rimado, tem que estar rimado, porque senão não é um rap. Nas ruas das cidades, muitos jovens que se interessam pelo rap se reúnem para as chamadas batalhas de rap. Eventos de combate de rimas rápidas, geralmente com temas definidos pelo público. Nessas batalhas, os participantes inventam rimas na hora em que estão com o microfone. E, gente, não dou eu para um negócio desse não. E aí, qual é? E aí, vamos ver. Abre o olho. Eu e você, ligado? É, tem que ser um negócio assim, gente. E eu não dou eu pra esse negócio não, hein? Né? Tem que ir. Tum. Então, tem gente que... Ó o dom aí de vocês. João Iga, que gosta de música, que gosta de batuque. João Iga, vai treinar um negócio desse, ó, maneiro. Tenho fé, hein? E aí, nós temos a página 37, que vocês vão criar um grafite. Então, tarefa de vocês. Na página 38 tem um texto, e aí são 2 obras de arte. Na página 39 também tem. E aí depois nós vamos falar um pouquinho sobre a música na próxima aula. E aí a gente encaminha para fechar um módulo de história, ok? Então nós estamos aí na reta de começar a fechar alguns conteúdos. Então, foquem no conteúdo, assistam a aula com calma, façam a aula com calma. E, inclusive, na página 37, essa criação
Nessa parede, vocês perceberam que é uma parede. Então, vocês vão criar aí um grafite, quer dizer, vocês vão criar um desenho bem grande, porque o espaço é grande. E esse desenho tem que ter uma mensagem. Pode ser de amor, de carinho, que você tá triste, que você tá aborrecido, que você tá bravo. Então, pensa aí. E é uma atividade avaliativa, tá? Ela é uma atividade avaliativa na matéria de história. Então, turma do meu coração, um beijo pra vocês e a gente se vê até a próxima aula. Tchau, tchau, terceiro ano.